amados irmãos, palavra esta conhecida de muitos de nós. Eu creio que todo aquele que um dia foi na igreja, ou todo aquele que conhece o Evangelho, ou que leu a Bíblia, já conhece essa história que Jesus andou sobre as águas. É uma passagem bem conhecida, mas eu quero dizer para vocês que o importante não é as pessoas conhecerem as passagens, conhecer aquilo que está escrito. O importante é nós buscarmos, extrairmos o que o Espírito Santo de Deus quer nos falar com aquela mensagem. O mais importante não é nós conhecermos a passagem, mas sim meditar naquilo que o Espírito Santo de Deus revela, naquilo que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Porque, meus amados irmãos, conhecer somente a palavra, conhecer somente a Escritura sem o Espírito Santo de Deus, é buscar a Deus na carne, é buscar a Deus de uma natureza carnal. Jesus certamente foi ter até um homem chamado Nicodemos, e quando ele chegou até Nicodemos, ele vai dizer: Nicodemos, você é todo instruído na lei, tu conhece toda a palavra, tu conhece toda a Escritura, mas eu falo para ti das coisas carnais e tu não entende. Então como é que eu vou chegar para ti e te falar das coisas espirituais, das coisas do céu? Porque eu estou falando das coisas terrenas, e tu, sabendo, conhecendo a Escritura, não entende. Então, meus amados irmãos, ler a palavra de Deus e buscar a leitura bíblica somente com uma natureza carnal, com uma sabedoria humana, isso é ser um Nicodemos na fé. É ser uma pessoa que não consegue passar para o sobrenatural, e Jesus Cristo, Ele quer sim com que nós viemos entender o sobrenatural. Jesus, Ele pregava de uma maneira simples. Jesus, Ele não pregava em cima da sabedoria de leis humanas. Jesus, Ele escolheu pessoas simples para andar com Ele e pregar o seu Evangelho. Eram as ex-prostitutas, eram os pescadores, eram as pessoas humildes para estar com Ele, e Ele pregava numa linguagem humilde, para que pescadores entendessem, dizendo: venha que eu vou fazer vocês como se vocês sejam agora pescador de almas. Veja que Jesus, ele falava de uma maneira simples, falando assim para o povo, dizendo: olha, você é como uma ovelha perdida, porque os homens naquele tempo, eles apacentavam rebanhos de ovelhas, rebanhos de animais. Então eles entendiam a mensagem de Jesus, porque Jesus buscava falar com todos numa linguagem simples. Então Jesus, ele arrastava a multidão, porque ele entregava aquela mensagem simples, aquela mensagem com que o povo conseguia entender. Mas muitos também não entendiam, porque ele pregava em parábolas. Mas ele fazia questão de pregar em parábola para revelar somente para o seu povo os mistérios do reino dos céus. Ele disse para os discípulos: para vós eu revelo os mistérios, para eles eu prego em parábolas. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava numa pregação maravilhosa, aonde ele estava pregando que o povo não sentiu nem fome, estava 3 dias já com ele ali caminhando no deserto. E a Bíblia vai nos dizer que os discípulos falaram: despede esse povo, tira esse povo, manda esse povo embora. Mas Jesus, preocupado com o povo, dizendo: como é que eu vou mandar eles embora? Se eles não comeram, se eles não beberam, eles estão todo o tempo aqui escutando a minha mensagem, escutando a minha palavra. Jesus tem preocupação sim com o povo. Jesus tem preocupação com o que tu tem colocado na mesa. Jesus tem a preocupação, porque ele se preocupou com aquele povo que estava passando ali, agora por dificuldade que já estava escutando a mensagem. Então esta noite o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer que Jesus sim, ele está preocupado, e ele sim vai prover o alimento na tua mesa. Aleluia. Ele não vai deixar faltar o alimento, ele não vai deixar a tua família perecer, o teu povo ficar com sede ou fome de pão. Glória a Deus. Jesus olhou aquele povo e os discípulos estavam dizendo: despede, vai. Então Jesus faz o milagre da multiplicação. Então os discípulos, quem sabe que estavam preocupados, dizendo: despede logo esse povo, despede esse povo. Jesus olhou os seus discípulos, e nós entramos na palavra, aonde Jesus diz: olha, vai vocês para o barco. Vocês estão com pressa? Vai vocês, se vocês querem ir, vai lá. Querem que eu tanto despeça o povo? Vai, que eu vou ficar mais um pouquinho com o povo. Que coisa maravilhosa, a gente vê Jesus nos ensinando a pastorear, Jesus nos ensinando a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Jesus estava preocupado ainda com o povo, ele já tinha dado pão, ele já tinha dado peixe, ele já tinha dado o alimento, mas ao invés de Jesus ir com os discípulos, ele disse: vai vocês primeiro, que eu vou ficar aqui atendendo o povo. E era o povo, era a multidão, era mais de 5.000 pessoas. Imagina Jesus falando com eles, dando atenção, falando com eles ali, pensando. Jesus, ele se importa com a situação do povo. E o que nós temos visto hoje são pastores, líderes, muitos
dos nossos colegas que não estão preocupados mais com o povo, não estão preocupados em atender o povo, não estão preocupados em ver as necessidades do povo, a necessidade física, a necessidade espiritual. Hoje os pastores só querem agora apacentar a si mesmos, mas não querem parar um tempo para estar analisando a situação da ovelha, a situação do rebanho. Aí Jesus me dá uma prova e me mostra do que é ser sim um bom pastor. Um pastor que estava preocupado com o povo. Qual pastor hoje que para aquele tempo preguei, eu fiz milagre, eu já multipliquei pão, mas agora vou atender o povo também. E os discípulos entraram no barco, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus, depois de pregar, depois de fazer o milagre, ele vai se separar. A Bíblia relata que ele vai agora sozinho orar à parte. Ele não foi correndo com o barco, ele não foi com os discípulos. Quem sabe Jesus não foi orar por aquele povo. Jesus, ele foi agora para um monte, para um lugar separado, naquele lugar separado, para ter um tempo com Deus. Um tempo ele com Deus, separado. E Jesus está mostrando que todo aquele que separa um tempo com Deus é necessário, meus irmãos. Depois de nós pregar, depois de nós louvar, depois de nós fazer a obra de Deus, é necessário nós ter um tempo, nós e Deus. É necessário nós separar um tempo para Deus, para nós meditar como é que está a nossa vida espiritual, como é que está a nossa casa, como é que está a nossa família. Um tempo a sós, tu e Deus, tu e Espírito Santo de Deus. Mas eu vejo que Jesus, ele ficou bastante tempo ali, e a gente tem o costume de achar que Jesus ficava ali só orando, falando, pedindo, não. Muitas das vezes, separado para Deus, a gente tem que ficar escutando a voz do Espírito Santo de Deus, analisando para ver o que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo, o que o Espírito Santo de Deus quer falar contigo, o que o Espírito Santo de Deus fica quieto, calado e ouvir Deus falar. Porque muitas das vezes não é só nós orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, é nós ficar ali esperando, meditando e ver o que Deus quer falar conosco, analisar como é que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa emoção. Nós temos que fazer isso no mínimo 1 vez por semana. Você tem que separar aquela hora, aquele momento em que você não fala nada, aquele momento que você só fala: Senhor, fala o que eu tenho comigo, aonde que eu estou errando, aonde que eu tenho que melhorar, por que eu estou passando por essa situação, por que eu estou passando por essa luta. Eu confesso que na madrugada, quando o Espírito Santo de Deus estava me revelando essa mensagem, meu coração ardia em chama, porque eu pude lembrar que é assim que nós fazíamos antes. Lá no começo da conversão, nós separávamos tempo para ficar pensando para Deus. Mas hoje é a fazer de casa, a fazer de filho, a fazer de família, a fazer de esposo, a fazer de obra, a fazer de tudo. E a gente acaba esquecendo de ter a nossa intimidade com Deus e a nossa busca com Deus. Não perca a tua intimidade com Deus. Se você não está buscando este tempo de meditação, este tempo de separação, analisando a tua vida física, a tua vida financeira, a tua vida espiritual, porque sim, nós temos que se preocupar com todas as áreas, porque se uma área tiver caída, vai derrubar as outras. Se tu tiver com luta financeira, sim, tu não consegue buscar Deus direito. Nós temos que deixar de ser hipócrita e parar de fingir e dizer assim: se eu tiver com fome, se eu tiver com dificuldades na minha vida financeira, atrapalha de adorar a Deus. Se eu tiver com dificuldades na minha vida emocional, meu casamento não estiver bem, atrapalha sim de eu buscar a Deus. Pode jejuar, pode orar, pode buscar, mas vai te atrapalhar, porque vai chegar um momento que vai vir aquela dor, aquela tristeza. Então nós temos que viver a plenitude de Deus. Nunca vai estar bem em todas as áreas, mas a gente tem que buscar a Deus e pedir um equilíbrio, para que Deus venha fazer com que nós venhamos ter uma vida equilibrada. Porque o que mais tem hoje são crentes desequilibrados, crentes inconstantes. Hora está bem espiritual, hora está mal. Crentes inconstantes, hora está bem financeiro, hora está mal. Crentes inconstantes, hora está feliz e outro dia está para baixo, porque não consegue manter uma constância, uma plenitude de Deus. Mas se você escutar em prática e falar: eu quero sair dessa situação, eu quero mudar, eu quero separar tempo, porque este tempo que tu vai separar para Deus vai mudar todas as atitudes. Aleluia. Você vai decidir as suas questões de trabalho melhor. Glória, você vai decidir as questões da família melhor. Você vai administrar as suas finanças melhor, porque nesse tempo Deus vai te dar a estratégia, a direção. Então Jesus, saindo, tirando aquele tempo, agora ele vai se dirigir aos discípulos. Meus amados irmãos, todo aquele que separa um tempo com Deus flutua. Todo aquele que separa um tempo com Deus, ele anda flutuando.
ele anda no Espírito, ele não anda na carne. Ele não anda em paz. Eu lembro tempos que eu separava, porque hoje eu já não consigo mais buscar como buscava antigamente. Eu não estou aqui para mentir para ninguém, ou para mostrar, ou dizer que eu sou mais santo que ninguém, não. Eu sou de carne e osso, eu sou como vocês, eu sou pastor, mas eu sou como vocês, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas batalhas, mas eu não posso deixar as minhas lutas, as minhas dificuldades me abater, porque eu sei que Jesus Cristo nos chamou para ser mais que vencedor. E aquele que separa a vida com Deus, ele flutua, ele anda no Espírito. Eu me lembro o tempo que eu tinha cada vez mais separação com Deus, menos afazeres, porque eu caminhava como se estivesse caminhando nessa terra, mas sentia a minha alma no céu, meu corpo no Espírito. Eu flutuava caminhando, eu sentia algo sobrenatural, meus amados irmãos. Então Jesus agora, ele vai sair dessa forma, porque ele estava ali em comunhão com o Pai. Ele estava ali agora em meditação com o Pai, e vai descer daquele monte, a Bíblia relata, flutuando pelas águas. Aleluia! Jesus desce flutuando pelas águas. Glória a Deus. Jesus, ele mostra para mim que quando a gente tem aquela comunhão, a gente flutua. A gente vive o sobrenatural de Deus. E eu já vou explicar porque tudo tem que estar no seu lugar. Veja que Jesus, ele não caminhou sobre as águas para mostrar para os seus discípulos que era homem de Deus, que era usado de Deus. Ali se cumpria a palavra, porque Jesus Cristo caminhou, porque ali era o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Havia trevas, havia dificuldade, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.